Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Com alegria que nós estamos nesta noite, mais uma vez aqui voltando ao nosso estudo das quartas-feiras, onde nós estamos estudando o livro de Filipenses, quando Paulo escreve a esses irmãos, tendo cuidado, tendo assim toda a cautela de exortá-los, de animá-los, de também assim adverti-los com relação ao que estava acontecendo. Então, um livro muito bom, um livro interessante, onde nós só temos que aprender cada vez mais com esse livro, com os ensinamentos da Palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, quando ele traz aqui para nós todo um ensinamento com relação à vivência, com relação ao cotidiano das nossas vidas, enquanto irmãos, enquanto pessoas do Senhor. E nesta noite nós vamos estar estudando o livro de Filipenses no capítulo 3, dando continuidade ao que nós estamos fazendo no decorrer das quartas-feiras, quando aqui Paulo vai trazer mais uma vez para nós um ensinamento com relação à exortação referente à alegria cristã. Ele traz 4 pontos muito importantes aqui nesse capítulo. O aviso contra os falsos mestres, a soberana vocação e os inimigos da cruz de Cristo. Nós vamos dividir esses 4 tópicos, tá? Nós vamos estudar 2 hoje e na próxima quarta-feira nós vamos estar estudando os outros 2, a soberana vocação, os inimigos da cruz de Cristo. Amém? Nós vamos assim então nos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e estarmos orando ao Senhor nesta noite, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Pai Santo, Pai Eterno, Pai de bondade e misericórdia, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, pelas nossas vidas, pela alegria de estarmos aqui novamente, Deus, aprendendo ao Senhor cada vez mais de Ti. Nos abre, ó Deus, o nosso entendimento, os nossos corações, a nossa mente, Pai, para que assim possamos entender a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Abençoe os Teus servos que estão nos assistindo, que estão acompanhando, ó meu Deus, esses estudos, ó Pai, aqueles que também não estão, Pai, que o Senhor alcance com a Tua misericórdia e graça. Ser conosco, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, nos abençoando e nos fortalecendo a fé cada vez mais, nos perdoando, Deus, os nossos pecados, ó Senhor, nos ensinando a ter fé, a crescer em graça, a crescer em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos prepara nesta noite. E eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3, quando aqui Paulo traz para nós esta leitura tão importante, tão maravilhosa para nós nesta noite, para que a gente possa sim estar aprendendo, né? Paulo ele vai justamente falar para nós. Começa o texto da palavra do Senhor dizendo a nós nesta noite, para que a gente possa estar aprendendo assim. Ele começa dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos dirigimos, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseus, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas
e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra até aqui, para nós, e que nesta noite a gente possa entender o que Paulo traz à igreja, aos filipenses, a exortação referente à questão da alegria. Paulo está aqui exatamente trazendo para os irmãos, quando ele vai dizer quanto ao mais, mesmo assim, certo? Ele vai dizer quanto ao mais, irmãos meus. O que a gente entende aqui é que Paulo, mesmo assim, ele está se referindo, ainda que a gente observe os 2 capítulos que nós lemos anteriormente, Paulo ele vai seguindo com esses novos tópicos, exatamente dando ênfase e estendendo a sua conclusão com relação ao que ele tinha ensinado aos irmãos de Filipos, quando ele traz exatamente nesses 2 tópicos que nós lemos aqui, quando ele traz a questão de irmãos meus, tá? Ele vai dizer segurança para vós, outros que eu escreva as mesmas coisas. Então Paulo ele vai aqui não querendo repetir, não querendo ser redundante, mas Paulo ele traz aqui, ele continua fervoroso, ardentemente na questão de estar ensinando os irmãos, dizendo para eles, com relação a tudo o que foi dito, a questão da vivência, da humilhação, do exemplo de Cristo, quando ele traz para os irmãos o cuidado de estar atento com os falsos mestres, de estar atento ao que estavam tentando colocar dentro da igreja. Paulo ele vai trazer aqui justamente esse reforço da palavra para os irmãos, quando ele vai exatamente dar essa continuidade com relação à segurança para vós. Paulo ele vai exatamente dar esse alerta aos filipenses. Paulo aqui ele não precisa acrescentar coisas novas com relação ao que nós observamos aqui, de forma nenhuma, tá? Mas relembrar aos leitores da verdade que eles já ouviram assim como Jesus falou aos seus apóstolos. Então Paulo ele traz para os irmãos com relação a tudo que ele viveu, esse alerta, essa advertência para os irmãos com relação à questão da segurança, certo? Para que eles continuassem firmes, para que eles acreditassem em tudo que foi colocado para eles através dele próprio, do próprio Paulo, porque ele está dizendo, irmãos, eu estou repassando para vocês a palavra que eu aprendi, que eu vivenciei com os outros apóstolos, que foi ensinado por Cristo. Então eu quero que vocês atentem para isso, porque esta alegria é do Senhor em nós, e nós precisamos entender que ele traz aqui, alegrai-vos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Por que alegrar no Senhor? Porque é o Senhor que realmente nos dá esta alegria, nos dá esse conforto, de tal forma que a gente passa assim a ter essa confiança, passa assim a ter essa segurança, porque Cristo transmite isso para eles. E Paulo vai trazer toda essa advertência para os irmãos ali, os filipenses, exatamente porque ele vai, a partir do versículo 2, aqui que nós vamos, a partir do versículo 2 do capítulo 3, Paulo ele vai trazer aqui exatamente essa questão do aviso contra os falsos mestres. Ele vai dizer, acautelai-vos dos cães. Paulo ele está chamando aqui, olha irmãos, tenha cautela, tenha cuidado, observe bem com relação a essa questão desses cães, certo? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha só essa advertência que Paulo traz aqui, cães, por serem cães capazes de morder e devorar a carne dos outros. Paulo usa exatamente esse termo para descrever os judeus que insistiam na circuncisão. Paulo ele vai aqui exatamente trazer essa referência aos cães, porque os cães eram animais bastante desprezados nos tempos bíblicos, e porque eles caçavam também os doentes,
os que estavam morrendo, ou até mesmo os mortos. Então a referência que Paulo vai trazer aqui aos irmãos os filipenses aqui, vai chamar esses falsos de cães. Acautelai-vos dos cães, tenham cautela. Acautelai-vos dos maus obreiros, tá? Das falsas circuncisão, porque estava vendo muito essa questão da falsa circuncisão. Era uma questão de mutilação que estava acontecendo ali, certo? Feito como sacrifício. E Paulo vai advertir exatamente os irmãos para que eles tivessem cuidado. Tá? Alguns judeus ali naquela época, eles pensavam que o simples ato da circuncisão os tornavam aceitáveis diante de Deus. Tá? Então a circuncisão não queria apenas dizer isso, só porque eu sou circuncidado, eu agora faço parte da família de Deus. Então Paulo está chamando para essa advertência, certo? Que simplesmente o ato simples da circuncisão não nos queria dizer que era filho de Deus, certo? Os tornava diante do Senhor homens santos. E Paulo traz aqui essa advertência e vai dizer, olha irmãos, tenham cuidado com tudo isso, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então nós somos a circuncisão, nós é que somos a circuncisão. A circuncisão física não consegue remover a disposição rebelde conectada naquela carne. Paulo vai exatamente escrever a respeito da remoção espiritual do coração do pecador. Meus queridos, isso é importante porque às vezes a gente vê hoje, nos dias atuais, pessoas achando que pelo fato de ser batizado, de ser lavado, e está achando que agora já é um santo. É preciso ele passar por um processo muito maior. É preciso que ele viva um processo muito maior em sua vida. É preciso ele entender isso. Paulo está chamando atenção para isso. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele traz essa advertência com relação à questão da circuncisão física, tá? Que esta circuncisão física ela não consegue remover a disposição rebelde conectada àquela carne. E Paulo vai escrever a respeito dessa remoção exatamente falando do coração do pecador com relação à questão espiritual. Ele traz exatamente essa questão. Ele diz, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, olha só o que Paulo está dizendo aqui, certo? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ele vai dizer, olha, eu ainda mais. Tá? Porque já estive lá sendo perseguidor, já vivi na carne, eu sei que lá é pecado. Eu sei que lá é ruim. Eu sei que lá não é bom. Paulo ele diz, não adianta nós confiarmos na carne, não adianta, certo? Ele vai dizer, olha, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele vai dizer justamente isso, bem que ele poderia, mas ele sabia que ao confiar na carne, nós nos tornamos cada vez mais pecadores e mais distantes do Senhor. Carne e espírito, a palavra de João falar que há exatamente essa contenda, essa briga, essa luta espiritual da carne e do espírito. Aquilo que é carnal, que nos tende para a carne, acaba nos afastando de Deus. E a gente precisa muito entender isso, porque Paulo ele traz exatamente essa exortação referente aos irmãos da igreja de Filipos, para que eles tivessem essa questão, esse zelo, esse cuidado, certo? Para não poder exatamente, não atropelar, certo? As coisas, porque eles achavam que poderiam fazer tudo. Então é muito cuidado com relação a isso. Ele vai dizer, bem que podia confiar na carne e eu ainda mais. Aí ele vai escrever justamente tudo aquilo que ele viveu e por isso que ele poderia confiar na carne. Ele vai dizer por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem exatamente de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, ele vai dizer fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo ele tinha aí toda uma qualidade de dizer, olha, eu posso acreditar na carne sim, bem que eu poderia, se eu quisesse.
Mas ele vai exatamente dizer que não é por aí. Paulo está falando aqui exatamente da sua herança física, cultural, israelita que ele viveu. Paulo ele vai trazer essa questão da circuncidada ao 8º dia, certo? A tribo de Benjamim. Ele vai falar aqui hebreus de hebreus, né? Há somente hebreus entre os ancestrais conhecidos de Paulo. Mas a gente vai entender aqui que Paulo ele traz para nós aqui toda essa explicação mostrando quem ele era. Ele era exatamente, implacavelmente leal às suas raízes hebraicas. Tá? Então Paulo ele vai dizer, bem que eu poderia ser carnal. Poderia muito bem me agradar da carne, poderia muito bem servir a carne. Certo? Mas não foi isso que Paulo fez. Paulo ele vai ter, apesar de toda essa explicação que ele dá com relação, olha, eu já fui perseguidor da igreja, eu já estive lá do outro lado perseguindo a igreja, certo? Por ter exatamente sido convencido de que Jesus Cristo pretendia acabar com a lei judaica, e Paulo ele era perseguidor. Paulo foi perseguidor, Paulo esteve do outro lado, e aí ele vai exatamente trazer para nós essa reflexão aos irmãos, aos filipenses aqui, exatamente porque ele achava que Cristo ia justamente acabar com tudo, certo? Paulo ele vai aqui dizer, olha, eu era implacavelmente perseguidor desta igreja, porque não conhecia, porque não tinha ainda um experimento, não tinha experimentado o Senhor. E às vezes a gente que está experimentando essa vida nova, que está vivendo esse momento fantástico, ainda duvidamos. Por isso temos que ter muito cuidado dessa questão da militação da carne contra o espírito. Nós temos que ter muito cuidado com relação a essa nossa vivência do dia a dia, essa guerra que nós vivemos. Paulo ele vai dar cautelai-vos, tenha cautela, cuidado com esses cães, cuidado, certo? Com esses maus obreiros, com essa falsa circuncisão, com esse tanto de coisas erradas que nós estamos vendo aí, que está acontecendo nos dias atuais, uma série de coisas dentro da igreja. Temos que ter cuidado. Acautelai-vos, porque os dias são maus, e o que tem de gente infiltrando dentro da igreja, coisas não permissíveis, coisas que não condiz com a palavra do Senhor, coisas que estão fora do contexto bíblico, não é pouco, são muitos, muita gente mesmo. E aí Paulo vai fazer essa advertência, justamente porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Nós é que somos escolhidos, nós é que somos chamados, nós é que estamos sendo preparados, nós é que estamos sendo enviados. Então é preciso nós termos cautela, porque Paulo traz essa advertência para a gente. E ele vai continuar no versículo 7, dizendo, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Todas as coisas que Paulo teve, todas as coisas que ele viveu, Paulo era um homem da confiança romana. Então Paulo ele tinha tudo. Paulo letrado, conhecido. Paulo era um cara bem de vida. Então Paulo ele vai dizer, olha, todas as coisas que eu já tive, ele vai exatamente dizer o que para ele era lucro, ele se considerou isso uma perda por causa de Cristo. Entregar tudo por Cristo. Viver para Cristo. Saber que todas as coisas materiais para nós não têm significação nenhuma. O importante é viver em Cristo. Isso sim é o que Paulo vai trazer exatamente, essa questão da advertência, da exortação referente à alegria dos irmãos cristãos. A alegria está em Cristo. Largar tudo, viver com Ele que você vai ter alegria. Largar essas coisas que nós às vezes nos apegamos e nos conectemos mais com Cristo. Porque aí sim nós encontraremos a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida, quando nós temos vida no Senhor. E Paulo ele vai trazer exatamente, no versículo 8, ele diz assim, ele continua dizendo assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, exatamente quando ele traz aqui, Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só que Paulo, ele olha, perdeu tudo, acabou com tudo.
Paulo, ele vai a caminho de Damasco, exatamente um soldado romano, de toda a sua pompa, e aí, num piscar de olhos, o Senhor o chama, o Senhor o faz cair na terra, e dali Paulo já levanta uma nova criatura, um ser transformado, um cidadão que agora ele passa de perseguidor, certo? Para ser perseguido, porque ele agora passa a adorar o Senhor. Ele perde tudo, ele deixa tudo e agora ele vai viver para o Senhor. Ele vai viver com o Senhor, ao lado do Senhor. Por isso que ele vai exatamente dizer aqui que considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O conhecimento que ele teve de Cristo, a vida que ele teve com Cristo, ele vai exatamente por causa do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, no Senhor Jesus, não tendo justiça própria dele mesmo, do próprio Paulo, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Observe que Paulo aqui ele vai juntamente estar dizendo aqui, olha, fé, certo? Larga tudo, vou viver agora pela sublimidade do conhecimento que tive do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, certo? E aí ele vai dizer que tudo aquilo para ele foi como refúgio, nada daquilo tem significação, é tanto que Paulo agora vai viver, certo? E essa igreja que ele está mandando essa carta aos Filipenses foi uma das igrejas que mais ajudou. Paulo agora vive às custas dos irmãos que o ajudam, vive também de fazer tendas. Então Paulo muda de vida totalmente, há uma mudança total. E Paulo ele agora tudo isso pela questão do amor a Cristo, certo? Ser achado em Cristo, ser achado nele, não tendo ele justiça própria, mas a que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Essa sim é a justiça correta. E aí Paulo vai finalizando essa primeira etapa do capítulo 3, quando ele traz aqui no versículo 10, dizendo, olha, para que tudo isso? Para o conhecer e poder, certo? E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então observe que Paulo ele traz aqui exatamente que tudo isso que ele fez com relação baseada na crença dele em Deus, essa fé que procede do Senhor, certo? Baseada na fé, justamente para conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sentimentos conformando ele, certo? Com ele na sua morte. Entendendo que tudo que Cristo passou, tudo que o Senhor viveu, tudo que Cristo ensinou, foi para que não só o apóstolo, mas todos nós tivéssemos vida, tivéssemos mudança de vida, tivéssemos alegria de vida, tivéssemos vidas transformadas, realmente firmadas no Senhor. Uma alegria realmente do cristão, uma alegria em Cristo. Mas para isso é preciso termos cautela com o que estamos ouvindo, com o que estamos vendo, com o que estamos vivendo no dia a dia das nossas vidas, exatamente é o que Paulo traz para os irmãos de Filipos, para que eles tivessem esse cuidado. E ele vai concluir aqui o capítulo 3, dizendo, olha, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, olha, tudo isso que eu estou fazendo, porque eu creio que o Senhor, aquilo que nós lemos lá no começo, vai acabar aquilo que começou, a sua boa obra. Ele vai concluir, e ele espera que essa conclusão, exatamente, ele diz, olha, para que de algum modo ele possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que no dia do Senhor, no grande dia, o Senhor possa o achar e ele ressurgir também junto dentre os mortos, certo? Naquele grande dia para o leito do Senhor. Então Paulo ele traz para a gente todo esse ensinamento para que a gente possa sim compreender, certo? Que a exortação referente à alegria cristã, certo? É muito bom ter essa alegria, mas no Senhor e com muita cautela, com muito cuidado com o que estamos vivendo. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja nos preparando. Na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade nos outros dois tópicos, quando traz a questão da soberana vocação, certo? E os inimigos da cruz de Cristo, certo? Porque o capítulo termina nessa segunda etapa. Então, que o Senhor esteja nos abençoando,
nos fortalecendo cada vez mais. Nós vamos, neste momento, ouvir o hino de número 32, e após o hino 32, nós vamos orar, finalizando assim o nosso estudo desta quarta-feira. Amém? Vamos ouvir então o hino. Hino de número 32, o Deus Fiel. Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, todas segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Então, nós vamos mais uma vez agradecer ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas frontes, vamos orar assim, encerrando o nosso estudo desta noite. Grato, porque o Senhor tem só nos ensinado nesses estudos, nessas quartas-feiras. Amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, pela alegria de estarmos aqui, Senhor, aprendendo na Tua palavra os Teus ensinamentos. Que o Senhor nos fortifique a fé, nos ajuda, Deus, a crescer nela, nos ajuda cada dia mais a entender a mensagem do Senhor para nós. Entendermos que essa alegria vem de Ti, e é nesta alegria que devemos viver a alegria no Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender isso todos os dias. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, fortalece cada vez mais cada um de nós.
Nós queremos neste momento pedir, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Zé Alves, ó Deus, e todos os seus familiares, que o Senhor esteja fortificando, Deus, neste momento em que ele vive a angústia da perda, da separação do seu ente querido, seu pai, mas que o Senhor esteja se abençoando e conformando os familiares, porque temos uma convicção de que foi o Senhor que o chamou. Pai, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador. Foi o Senhor que nos fez, é do Senhor que nós pertencemos. Nós somos ovelha do seu pastoreio. Por isso, Deus, toma conta de cada um de nós. Nos abençoe todos os dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde cada vez mais. E eu queria continuar convidando os irmãos a irem ao templo às quartas-feiras à noite. Ali nós estamos também estudando o livro de Filipenses. Nós queríamos convidar também a ir à igreja aos domingos, pela manhã EBD, à noite culto de adoração ao Senhor, certo? Agradecer também aos irmãos que não estão podendo ir, mas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando pelo canal da igreja. Muito obrigado, meu irmão, que Deus esteja lhe abençoando, que o Senhor possa estar lhe fortalecendo cada vez mais, e creio no Senhor, que muito em breve nós estaremos todos juntos, louvando e adorando esse Deus tão maravilhoso que nos fortalece todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe.